noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para participar da primeira roda de conversa sobre recursos humanos da FAC Unicampus. Esse que é um evento promovido pela coordenação do MBA em RH Business Partner e na pessoa de quem nós agradecemos imensamente, que é o professor Rafael Mendes, coordenador desse MBA e que está promovendo esse evento. Bom, o tema de hoje será a importância dos indicadores da gamificação e endomarketing como recursos para a gestão humanizada e estratégica do profissional business partner. Quem sou eu? Eu sou a mediadora dessa roda de conversa, essa roda tão linda de mulheres tão competentes e bonitas, né? Meu nome é Carla Maria, eu sou advogada trabalhista, mestre em Direito e doutora em Psicologia. A minha inserção dentro do campo da psicologia foi com o objetivo de conhecer melhor sobre a saúde mental do trabalho, do trabalhador, né? A saúde mental no meio ambiente do trabalho, visando justamente promover instrumentos que levassem a uma gestão humanizada e, mais importante do que isso, oferecer aos juristas, de modo geral, a advogados, juízes, elementos que pudessem dar a eles uma segurança jurídica na hora de fazer o pedido dentro de um processo trabalhista, na hora de proferir uma sentença, ou mesmo de tomar uma decisão, como é o caso de procuradores do trabalho e auditores fiscais. Então, é com muita alegria que eu apresento a vocês a doutora Priscila Paiva, né? Priscila Paiva Medeiro Dias é mestre em psicologia, psicóloga organizacional e do trabalho, psicóloga clínica também. Então, logo eu termine a apresentação de cada uma, elas também vão se apresentar. A doutora Catarina Portugal, ela é Catarina Vieira Souza Portugal, psicóloga, especialista em liderança e gestão empresarial. E doutora Camila Paiva Silveira, igualmente psicóloga, especialista em liderança e gestão empresarial, mestranda em psicologia. Eu passo agora a palavra a cada uma delas para que elas possam se apresentar, apresentar a vocês as expertises, né, o dia a dia delas e por que elas foram convidadas para essa roda de conversa. Doutora Priscila, fica à vontade. Boa noite, doutora Carla. Agradeço o convite à senhora e ao Rafael Mendes. Boa noite, professora Catarina, professora Camila. Sinto-me à vontade em casa, com profissionais que eu admiro e respeito muito, são muito queridas. Inclusive com o professor Rafael também, né, que estamos acompanhando sempre junto. Nós temos o tema hoje muito interessante, é um tema de estudo meu desde o início da minha formação. Minha graduação é em psicologia, né, e as especializações estão dentro desse escopo de gestão de pessoas, negócios, né, áreas que eu gosto muito da clínica, psicologia clínica, e sendo bastante sucinta, né, na atuação minha tem sido, sobretudo nessa área de gestão de pessoas e nos atendimentos clínicos, que tem me absorvido bastante nos últimos dias, e a docência é uma paixão desde sempre, né? Eu gosto demais da docência. Muito obrigada, doutora Priscila, pela presença da senhora conosco, com certeza vai nos enriquecer. Vamos falar sobre endomarketing, eu estou dando o módulo, mas muito bem. Professora Catarina Portugal, por favor, se apresente. Olá, boa noite, doutora Carla, boa noite, Priscila, professora Camila, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite para a gente conversar um pouquinho sobre as estratégias de RH. Então, eu atuo já há 14 anos em RH estratégico, né? Hoje a minha temática principal aqui é falar de indicadores, como tornar esse RH estratégico, que por muitos anos, né, foi tão operacional. Aproveito para agradecer o convite,
né, por parte aí da FAC Unicampus, pelo coordenador do curso, Rafael Mendes, e tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito prazerosa, né? Hoje eu tenho uma consultoria de gestão de pessoas, atendo empresas de pequeno e médio porte, fazendo implantações de RH estratégico, estabelecendo indicadores. Atuo também na docência de graduação e pós-graduação, sempre com temáticas voltadas à gestão de pessoas, comportamento organizacional. Esse é um pouquinho aí sobre a minha trajetória. Muito obrigada, professora Catarina. E agora nós convidamos a professora Camila para se apresentar para nós sobre a gamificação. Boa noite, doutora Carla. Boa noite, Priscila. Boa noite, Catarina. Boa noite, Rafael, e a todos que estão nos ouvindo. É uma honra estar aqui com vocês hoje para a gente falar sobre gamificação, que é uma temática tão gostosa, né? Eu sou psicóloga desde 2010, sou especialista em liderança, não é? E estou aí no mestrado estudando sobre saúde do trabalhador, que também é um tema que eu tenho trabalhado com a gamificação. Ministro tanto aulas, né, como palestras, como treinamentos. Então, eu estou na área de gestão de pessoas há mais de 14 anos, assim como Catarina, formamos juntas, além de parceiras de trabalho, somos amigas. E nós atuamos, então, com desenvolvimento, com recrutamento e seleção e com todos os subsistemas aí de recursos humanos. Eu também atuo na clínica e sou professora. Muito obrigada, professora Camila. Pessoal, é uma roda de conversa, então o que nós elaboramos? Vocês puderam perceber que nós temos três temas centrais, os quais nós vamos abordar, que é o endomarketing, os indicadores e a gamificação. Então, nós vamos dirigir 3 perguntas para cada uma das participantes dessa roda de conversa, de forma dinâmica, assim todas vão participar igualmente. Vamos começar pela doutora Priscila, que foi a primeira a se apresentar, e que vai falar para nós sobre o endomarketing. Doutora Priscila, o que é o endomarketing? Ele pode divulgar a gestão estratégica da empresa? Sim, ele pode. Sim, doutora Carla. O endomarketing. Pensando na etimologia da palavra, então... Doutora Priscila, a sua internet cancelou. A senhora pode recomeçar, por favor? Posso sim. Pensando na etimologia da palavra, o endomarketing, né? Endo, interno, para dentro, e o marketing, mercado. Então, são estratégias de divulgação de mercado para o cliente interno, né? Para os trabalhadores. Então, é uma percepção de que o nosso cliente prioritário deixa de ser aquele que compra o nosso serviço ou o nosso produto e é aquele que está produzindo o nosso produto ou serviço. Então, de que forma ele pode contribuir para a gestão estratégica? Primeiro, com essa premissa, com esse olhar de que a gestão não é de pessoas, é com as pessoas, é para essas pessoas. E esses trabalhadores começam, então, a ser mais importantes que anteriormente eram dentro da organização. Uma vez que o que eles pensam, o que eles sentem, a satisfação deles, é extremamente relevante para o serviço que é produzido com eles. Certo. Priscila? E uma vez que eles são ouvidos, e o serviço que é realizado na área de gestão de pessoas para eles, os auxílios trabalho, que, consequentemente, vai anteceder aí o desfecho positivo da efetividade. Então, de que forma que torna mais estratégico? Eu deixo de ser um profissional que operacionaliza só um serviço de recrutamento e seleção ou de treinamento, e eu priorizo esse cliente. Então, o treinamento é para esse trabalhador, a seleção é para esse trabalhador. E essa jornada dele dentro da organização, entrada, o movimento, o desenvolvimento, e se tiver que sair, né, precisa ser, então, importante para ele, como um cliente. A satisfação dele importa muito para mim. Esse desfecho positivo de mais efetividade dentro de uma organização, ele é antecedido, e todas nós concordamos aqui, pela saúde desse trabalhador, né? Mas não só a saúde, mas também por essa satisfação, por esse bem-estar dele.
Então, são estratégias que vão pautar a gestão nessa divulgação, nesse plano de ação que envolve esse trabalhador, priorizando relações mais saudáveis, mais harmônicas nesse ambiente, um clima, né, de saúde para ele, para a organização. Aí nós temos a salutogênese dessa organização, nós temos ali uma comunicação clara, porque uma vez que ele é meu parceiro, e eu quero que ele esteja satisfeito, então, para mim, é muito importante me comunicar de forma clara. Então, as diretrizes estratégicas da organização, os objetivos, ele acompanha os indicadores. Então, o endomarketing ele vai permear toda a estratégia da organização. Certo. Priscila, só fazendo aqui, salientando um ponto importante. E esse trabalhador, que anteriormente ele não era ouvido, né, ou da posição que ele ocupa, ele começa a ser ouvido e ele é parte integrante, ele é o capital mais importante dessa organização. Então, uma mudança enorme de percepção e de trabalho que prioriza, de fato, as pessoas que constroem esse trabalho. Priscila, esse conceito também é recente. Sim, doutora Carmen. Ah, tá. Dentro das leituras, eu percebi que, às vezes, há as pessoas acham que endomarketing é o mesmo que o marketing interno. Há uma diferença, não é? Sim, sim. Não é só aquela divulgação, de repente, no mural, ou numa intranet, ou no layout. É, na verdade, uma filosofia de compreensão que o trabalhador ele precisa estar satisfeito no trabalho, precisa ser cuidado. E os indicadores também ali vão auxiliar a perceber como ele está, o que ele está produzindo, o que ele está se relacionando, e aí nos níveis, né, micro, meso, macro. Então, há uma estratégia pautada numa missão em que eu percebo esse trabalhador de forma muito mais importante. Ele vai se engajar, ele deseja, ele se orgulha, ele divulga essa organização que ele faz parte. Tá, joia. Obrigada, Priscila. Até contemplar todos os programas da gestão de pessoas. Catarina, sobre os indicadores, né? Qual a relevância dos indicadores para a gestão estratégica dos negócios e quais são esses indicadores? E por que eles foram escolhidos, né, como indicadores de uma gestão estratégica de negócios? Bom, os indicadores, eles fazem parte dos direcionadores da estratégia da organização. Então, ao estabelecer um planejamento estratégico, a organização desmembra esse planejamento em metas e objetivos. E criam, então, indicadores para guiar o seu caminho. E os indicadores também servem como norteadores da tomada de decisão. Conhecem aquela máxima de que se não sabe onde ir, qualquer lugar serve? Ela também se aplica às organizações. Então, desta forma, o medir torna-se fundamental para determinar um ponto de chegada. Vamos pensar, por exemplo, em uma organização que tem como planejamento estratégico aumentar as suas regiões de atuação. Esta organização, ela tem uma estratégia de crescimento. E aqui eu quero fazer um parênteses. Nem todas as organizações, elas possuem essa estratégia de crescimento. Embora no senso comum a gente acredite que sim, né, que esse é o objetivo macro da organização, crescer, expandir, ter isso como estratégia, tem organizações que possuem estratégia de estabilidade ou redução, né? Fecha parênteses. E voltemos então ao nosso exemplo. Essa organização, que ela possui uma estratégia de crescimento, ela vai ter métricas, né? Métricas que permitem avaliar o seu desempenho, e a gente chama essas métricas, então, de KPIs, de indicadores chaves. E são esses indicadores chaves que, consequentemente, vão, então, guiar a organização para um caminho que seja mais produtivo. Pensando aí em indicadores de pessoas, se é uma organização que busca uma expansão de atuação, é importante ela ter dados, informações, indicadores da sua força de trabalho. Então, são alguns poucos exemplos, né, que demonstram o valor que os indicadores eles têm para a estratégia dos negócios.
Catarina, eu estava lendo sobre o tema, né? E há assim, um consenso de que esses indicadores eles ajudam a detectar um problema e ajudam também a agir preventivamente, né? Além de toda essa questão que você falou, vamos supor uma organização que esteja em expansão. E quais seriam esses indicadores? Geralmente, quais são os indicadores que se utilizam? São indicadores, todas as áreas de uma organização têm indicadores. Área financeira, né? Para identificar se a organização está tendo lucratividade ou não. Área de gestão de pessoas, para identificar elementos da sua força de trabalho. Indicadores da área de marketing, que possibilita avaliar se as suas ações estão tendo efetividade com o mercado. Então, todas as áreas de uma organização, elas possuem indicadores que se convergem nos objetivos macros da organização. Entendi. Mas na gestão de pessoas especificamente, quais são os indicadores que são mais relevantes, vamos dizer assim? O que é produtividade, né? É um indicador que as organizações avaliam para entender o quão capazes são os seus colaboradores. Pegando um adendo aí do endomarketing, um outro indicador é a satisfação do trabalho, quanto esse colaborador ele gosta ali da organização, quanto ele sente afeto pelos elementos organizacionais, indicadores de motivação, de comportamentos organizacionais de forma em geral, indicadores da força de trabalho, né? Identificar os percentuais de liderança, mulheres na liderança, gêneros, que possibilitem ter ações ter políticas, né, para tornar essas relações, para tornar esses resultados cada vez mais estratégicos. Catarina, um dos grandes problemas que eu acho que a maioria das organizações estão sofrendo hoje é justamente a retenção dos valores, né, de pessoas nas quais elas investiram, tanto na prospecção, quanto na contratação, quanto no treinamento, e depois essas pessoas vão embora, né? Eu faço uma análise muito simples disso aí, né? Nós falamos de Bauman, nós falamos de modernidade líquida, né? Então, se a modernidade é líquida, se a questão agora é você não ficar fixo no lugar, é lógico que os trabalhadores também vão querer mudar, né? Nesse caso, né, nessa retenção de valores, a utilização desses indicadores pode ajudar uma organização a reter esses valores? Sim, por meio desses indicadores de retenção de talentos, né, é possível a organização pensar práticas de retenção, né? Pensar em práticas que melhore a experiência desse colaborador dentro da organização, pensar em práticas de valorização desse profissional, pensar em práticas de reconhecimento. Então, são algumas estratégias, né, a partir de indicadores que as organizações podem pensar para reter esses profissionais. Entendi. Bom, Camila, gamificação. O que é gamificação e o que ela significa, né, enquanto estratégia dentro de uma organização? Vamos a ela, né? Vamos. Vou trazer um conceito que é da Flora Alves, e ela define, gente, a gamificação como mecânica, estética e pensamento baseados em game. Então, é toda uma estrutura, é toda uma utilização de elementos que fazem parte de games para a gente engajar pessoas, para a gente solucionar problemas, para a gente motivar e para a gente trabalhar a aprendizagem organizacional, né? Então, assim, ela se difere dos jogos, porque os jogos, eles têm o foco na diversão, os jogos são voluntários, né? Falando dos jogos em si, não dos jogos de negócios. Quando a gente pensa numa dinâmica de grupo, por exemplo, ela tem um foco simplificado, então ela tem uma orientação e ela tem um objetivo de gerar engajamento, de gerar integração, ou de gerar até o desenvolvimento de alguma habilidade. Mas quando a gente fala de gamificação, a gente está falando de um sistema mais complexo, que vai trabalhar com mais elementos, que vai trabalhar com níveis, com passagem de fases, com design, com narrativa, com liberação de recursos. Então, a gente tem uma série de elementos
para facilitar essa experiência, despertar emoções positivas e, a partir daí, facilitar a aprendizagem, né? A gente já tem aí os estudos da neurociência comprovando que, quando a gente está sob emoções intensas, sejam elas positivas ou não, isso vai mais facilmente para a memória a longo prazo. Então, tornar um ambiente de aprendizagem legal, leve, divertido, faz com que as pessoas aprendam melhor e de uma maneira muito mais fácil. Isso está completamente conectado com o endomarketing e com os indicadores, né? Porque, veja bem, quando a gente define um problema a ser resolvido e a gente elabora uma gamificação para resolver esse problema e para aumentar o engajamento, a gente está falando de indicador. A gente precisa dos indicadores para demonstrar, inclusive, quais foram os resultados da implementação desse sistema gamificado, né? E a mesma coisa o endomarketing. A gente, com o projeto pronto, que quando a gente vai para a implementação, a gente precisa comunicar, e esse projeto ele precisa ser muito bem comunicado, ele precisa ser muito bem trabalhado, o colaborador ele precisa compreender muito bem os benefícios para que ele realmente mergulhe nesse processo, né? Então, está tudo interconectado. Camila, me ajuda a compreender. Eu li o texto hoje sobre a gamificação do Duolingo. Eu, particularmente, sou aluna do Duolingo, amo o Duolingo, brinco com ele, e se não travar, não parar, você engaja de tal forma que você não quer sair, né? Exatamente. 4 línguas diferentes. Agora, minha pergunta para você é o seguinte: como é essa gamificação dentro da organização do trabalho? Eu queria compreender. Tá, perfeito. Vamos pegar aqui um exemplo de uma integração de novos colaboradores, né? A gente tem aí hoje uma demanda de muitas empresas que estão com formato híbrido e que estão tendo que readaptar os seus processos. E aí a gente tem vários desafios, porque muitas vezes essa pessoa vai demorar, um colaborador que está entrando vai demorar 2 meses para conhecer presencialmente o time. Então a gente pode, por exemplo, gamificar ou a integração completa, ou a gente pode gamificar um processo, uma etapa da integração. Eu vou dar um exemplo da gamificação de uma etapa, porque é mais simples pelo tempo que a gente tem. Então, após a apresentação de integração, a gente pode, por exemplo, criar um jogo de tabuleiro para a gente fortalecer a aprendizagem, de modo que a gente, então, vá trazer perguntas para entender como é que a pessoa se identifica com os valores da empresa que foram apresentados, que experiências que ela já teve com os produtos ou serviços da empresa, quais foram as emoções que ela sentiu quando ela entrou em contato, ou se ela não entrou em contato, como é que foi essa primeira experiência quando ela entrou dentro da empresa. Então, montando um jogo de tabuleiro, por exemplo, em que a gente tem vários novos colaboradores brincando com esse jogo, a gente estimula, a gente fortalece a cultura organizacional. A gente reafirma o que para a gente é importante, né? Então, um exemplo é a pessoa, ela tem que, cada grupo vai escolher um integrante que vai jogar o dado, ele vai ter que caminhar a quantidade de casas desse dado, ele vai ter que tirar uma carta, e essa carta vai ter um desafio relacionado a algum conhecimento que foi trabalhado dentro dessa integração, né? E aí a gente pode colocar vários mecanismos de ponto, quem ganha, quem não ganha, se a gente vai atrelar alguma premiação de acordo com a quantidade de pontos que se consegue dentro dessa jornada. E o que eu acho que é bem legal é a gente amarrar tudo isso com o que a gente quer passar, né? Se a gente está falando de uma cultura que valoriza o simples, então que a gente estipule um jogo que seja simples. Se a gente está falando de uma cultura que é altamente tecnológica, a gente precisa trazer uma gamificação com o uso de tecnologia. Eu consegui trazer um pouquinho de maneira mais clara? Conseguiu muito bem, Camila. Enquanto você ia falando, minha imaginação foi andando, foi viajando, né? Porque aqui nós somos um escritório de advocacia e de propriedade do meu esposo e do meu filho, né? Então, nós temos vários trabalhadores, advogados, parceiros.
E a grande alegria hoje, ao estudar todos os temas que a gente está trazendo essa noite na roda de conversa, foi perceber, principalmente por aquilo que o endomarketing, né, sugere como situações que podem ser colocadas em prática, que a gente já faz muita coisa aqui, diria 90%, né? A gestão com pessoas aqui, ela realmente é humanizada, ela é muito próxima, ela é muito proativa, é maravilhosa. Mas eu fiquei imaginando como é que nós vamos fazer essa gamificação no escritório, né? Então, quando você foi falando, eu fui pensando assim, hoje, por exemplo, houve uma sustentação oral do meu esposo, né, de um caso muito difícil, e que todo mundo se envolveu nessa sustentação oral ao ponto que ela foi online e foi transmitida aqui no auditório do escritório para que todos pudessem participar, né? Então, gerou muita emoção. Aí, enquanto você falava, eu ficava imaginando assim, gente, uma caça ao tesouro. Vamos imaginar desafios, né? Porque esses processos trabalhistas, né? O escritório, ele trabalha com nulidade de processo de execução. Então, são processos são processos que os advogados, em geral, não conseguiram obter êxito, tanto que os maiores clientes, às vezes, do escritório são os próprios advogados, né? Então, é aquela coisa assim, lá no ápice, né? Então, essas pessoas precisam estar capacitadas a gerar respostas, né? E alternativas para esses processos. Eu fiquei imaginando criar um game, né? Um jogo desse sentido, né? Olha o tanto que seria interessante alguém, você vai engajar, né, na estrutura jurídica, no desafio do negócio, que é entregar respostas positivas para o cliente, né, de uma forma muito lúdica, né, extremamente prazerosa. É isso mesmo que eu entendi? Tá certo? É isso mesmo, tá certíssima. Muito bom mesmo. Priscila, é possível afirmar que os indicadores, a gamificação e endomarketing dão ao trabalhador um status de cliente interno? Você me falou sobre cliente interno numa live que nós fizemos para o nosso grupo de estudos, né? Foi a primeira vez que eu ouvi esse tema, né? O trabalhador ser considerado como um cliente interno. Eu achei isso muito interessante, né? Porque ele é elevado de status, né? Ele deixa de ser só aquele assalariado, vamos dizer, para ser alguém que precisa ser ouvido, né? Que precisa ser compreendido e que precisa ser, como nós acabamos de falar agora com a Catarina, retido, se ele é um talento, né? Então, é possível imaginar que tudo isso dão ao trabalhador esse status de cliente interno? Sim, com certeza. Principalmente se nós entendemos a correlação entre os indicadores, né, essa métrica da organização. Se nós saímos do achismo, do popular, e nós começamos, de fato, a medir de forma mais científica o trabalho na organização, a forma como ele flui, né, as entregas. Então, e depois nós conseguimos intervir. Então, ter esse diagnóstico, por isso que nós vemos, é difícil não perceber, né? Então, os indicadores, eles vão anteceder toda essa clima, que nós damos muito dentro do programa de endomarketing, né? Eu tenho ali nesse diagnóstico eu avalio as relações internas, eu avalio equipamentos. Priscila, a sua transmissão está congelando, sabe? A gente perdeu, eu pelo menos perdi parte do que você falou. Mas eu gostaria, se for possível, você trazer para nós um exemplo prático, assim, de uma organização. É interessante, né, Priscila, quando Priscila e eu fazemos parte do Instituto Trabalho e Saúde, né, junto com a Lila Ramos e com a Maria Gabriela, que também é psicoterapeuta e psicóloga, e recentemente nós demos uma assessoria a uma empresa, uma instituição, na clínica psicodinâmica do trabalho, que é um trabalho de escuta clínica, né? E nesse trabalho, a gente ouviu dos trabalhadores, né, numa sessão de 2 horas, foi a primeira queixa que os trabalhadores trouxeram, gente. O quanto eles estavam se sentindo discriminados quando, se, por exemplo, eram 20 trabalhadores, estavam no grupo de WhatsApp,
e só um ou outro tinha o seu aniversário lembrado, né? Isso é sério, é forte, olha o peso, né? E aí nós estamos falando justamente do endomarketing, né? Que ele trabalha essa questão dos aniversários, da importância, né, de se recordar e comemorar os aniversários. Então, só para a gente ver o peso que tem. E eu que estava na outra ponta, que fui ouvir como clínica psicodinâmica do trabalho, a fala dos trabalhadores, eu escutei da boca deles, eles estavam... Gente, foi assim, eram trabalhadores profissionais de saúde, né? Num período de pós-Covid. Então, foi a primeira dor que eles colocaram na mesa, foi essa. O fulano foi comemorado, o ciclano foi, o meu não. Ninguém fez bolo, ninguém lembrou, ninguém deu parabéns. Olha, por causa disso, eu nem falo mais nada no grupo de WhatsApp, né? Então, para você ver como essa dor ela é latente, porque nós estamos falando de seres humanos, né? Então, pensando em tudo isso, Priscila, o que você poderia trazer para a gente, assim, o que isso gera de resultados? Sim. Peço desculpas porque nós estamos aqui numa chuva torrencial aqui, eu falo de Caldas Novas, né? Então, por isso, possivelmente, esteja oscilando aqui. E ela iniciou logo uma hora antes, mas ainda continua chovendo bastante aqui. Um exemplo prático seria a pesquisa de clima, né? Nós utilizamos muito esse indicador nas organizações, porque conseguimos ali muitas métricas, conseguimos avaliar a liderança, as relações, se ele está satisfeito também com os benefícios, equipamentos, né? Então, a partir da pesquisa de clima, esse diagnóstico nos ajuda a entender qual área bem robusto de endomarketing, ele vai ajudar a gestão de pessoas nesse sentido. A partir desse indicador negativa quanto às equipes de trabalho. O programa de endomarketing, então, é construído a partir desse diagnóstico, que é um diagnóstico aferido de forma negativa, que precisa de uma melhoria, e ele dar ali mais mobilidade, informando as pessoas, traçando, né, um planejamento estratégico para a melhoria dessas relações ali internas, ouvindo os trabalhadores, ouvindo os gestores, e promovendo ali um relacionamento mais salutar dentro do ambiente, com ações muito práticas, mas que vai sempre alinhando os departamentos, os gestores e as equipes. E alinhando, sim, com a proposta da organização da efetividade dos resultados. Então, o programa de endomarketing, ele dá mais fluidez para a organização, né? Ele traz um dinamismo para a organização, trazendo a comunicação do que precisa ser feito, que é, por exemplo, esse indicador, realizando de forma prática e divulgando para as pessoas que aquilo que elas avaliaram negativamente está em andamento para uma melhoria, elas acompanham, elas fazem parte, elas avaliam se essa ação ela é positiva ou negativa. Então, é dos indicadores que nos ajudam muito, e o programa, ele traz na organização de realizar, né, uma vez que nós medimos vários indicadores ali numa simples pesquisa de clima, mas que é bastante popularizada já como um indicador. Ô, Priscila, eu estava, dentro das minhas leituras, eu percebi a importância, ressaltando a importância de se atualizar, né, essas comunicações, esses jornais, esses murais, porque eu acho que um dos grandes erros, talvez, da organização seja cair na mesmice, né? Você começou lá atrás e você vem caminhando, e as pessoas vão entrando e você acha que aqueles que vão entrando já estão sabendo o que está acontecendo, mas eles não sabem, né? Então, é muito importante trazer essa história da organização, atualizar, né, os dados, os fatos, uns contar para os outros, né? Quer dizer, tentar trazer todo mundo dentro desse dinamismo atualizado, né? Isso é importante, não é? Sim, lembrando aqui, eu lembrei de um treinamento que eu participei bem no início da carreira, que já tinha gamificação, né? Que é o tema da professora Camila, que eu gosto muito de tecnologia também. E, à época, toda essa temática, mas nós já entrávamos com o avatar,
já acessávamos o game, íamos percorrendo a organização, né, em cada ali, espaço da organização, que era importante, e aí emergiam os temas que eram relevantes, né, a missão, a visão, os valores. O treinamento, aquela integração, nos envolvia, nós aprendíamos, era difícil você não aprender, muitas vezes você recebe uma série de documentos numa integração que dificilmente você absorve, porque são tantas emoções para quem é contratado, né, tem que absorver o máximo de informações, e num game, numa integração gamificada, você consegue de forma lúdica aprender, absorver, é gostoso, você faz parte, né, então eu recordei, professora Camila, desse momento, tive esse privilégio da área de tecnologia, deve ser por isso que eu gosto muito. Tá vendo a importância do uso das emoções no processo de aprendizagem? A aprendizagem fica, né, professora Priscila? E eu acho que tem uma coisa muito legal também, que a gente... Desculpa, não ouvi o finalzinho? 2001 de experiência, olha quanto tempo. Exatamente, e eu acho que a gente tem um dificultador da contemporaneidade, que é exatamente o acúmulo e a chuva de informações que a gente vem lidando. Então, a gente anda terrivelmente ocupados, né? É muita informação. Se a gente não encontrar mecanismos de levar o que é realmente relevante para a memória a longo prazo, a gente não grava, né? E a gente está tendo que aprender a aprender o tempo todo. Então, acho que uma coisa que é muito interessante da gamificação é que, apesar de ela ter vários elementos, pontos, placar, níveis, liberação de recursos, mas ela pode ser simples, ela pode ser um jogo de memória, que a gente vai trabalhar a pontuação e que a gente vai trabalhar os elementos ali de maneira geral. Então, eu tenho falado muito isso em sala de aula, né, da importância da gente valorizar o simples num contexto que é tão incerto e que a gente tem que se adaptar o tempo todo, porque cada hora chega uma mudança nova. Muito legal o exemplo que vocês trouxeram, fantástico, né? A integração gamificada. Eu fiquei imaginando como facilita o processo, né, de conhecimento, apreensão do conhecimento, de memorização, que tem que ser, como a professora Priscila falou, muito rápido, né? Muito dinâmico, tudo muito novo, e você não vai esquecer, né? Se você aprendeu de forma lúdica, você não vai esquecer. Depois, Camila dizendo do jogo de memória, né, Camila? Poderia exemplificar melhor para a gente o que seria esse jogo de memória? O que eu posso fazer nesse jogo de memória? Olha, vamos pensar aqui nos indicadores. Vamos pensar no absenteísmo, por exemplo. Então, a gente pode, de repente, colocar algumas cartas com números e outras cartas com estratégias de como lidar com esses números, né? E aí a gente formar cartas, e aí a gente pode colocar um ícone para ajudar a pessoa a entender qual que é cada par. E aí a gente pode atrelar pontos, né? Então, por exemplo, quem fizer mais pares, a cada par você ganha 10 pontos. A pessoa que que fizer mais pontos na primeira rodada ganha 30 pontos. Mas a gente vai ter 5 rodadas, e entre uma rodada e outra, a gente vai ter um elemento sorte que a pessoa pode ganhar 20 pontos. Então, todo esse mecanismo que vai despertando essa motivação por querer continuar, mas a assimilação de conteúdos que são importantes para o negócio, inclusive o estímulo à estratégia, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de um jogo de memória que a gente está trabalhando indicador, e que a pessoa entende ali possibilidades de intervenção frente a indicadores específicos, a gente está trabalhando também estratégia. Uhum. Exatamente. Fantástico. Me veio uma dúvida aqui, Camila. Os games, eles são disponibilizados no mercado? Como é que é? Ou você tem que contratar um profissional específico para elaborar aquilo para a sua empresa? Como é que isso funciona? O melhor é que a gente contrate empresas para personalizar de acordo com o que a gente criou, né? Porque, assim, cada empresa tem uma cultura específica, quer valorizar comportamentos específicos. Acho que a professora Catarina trouxe muito bem, né? Não é toda empresa que está com plano de expansão. Então, de repente, a estratégia é outra, e a gente precisa ter a gamificação muito alinhada à estratégia do negócio, porque senão vira diversão.
E a gente tem um objetivo, que é motivar, que é engajar, que é gerar resultados, que é resolver problema. Entendi. Professora Catarina, falando de indicadores de RH, qual que seria a importância desses indicadores, da utilização desses indicadores para o líder de pessoas? Como é que ele aufere isso, né? Como é que ele extrai o resultado desses indicadores? Bom, antes da gente falar dos benefícios da utilização dos indicadores de RH para o líder de pessoas, é importante a gente destacar o papel organizacional do líder como um elo, né, nessa gestão de pessoas. Acredito que muitos aqui devem ter ouvido falar do livro Gestão de Pessoas Não é com RH. E não é mesmo, né? Os responsáveis pela gestão do capital humano são as lideranças. Então, o RH ou o profissional business partner, ele assume, né, um papel de parceiro estratégico no negócio. E aí, considerando que, gente, é o ativo mais importante nas organizações, esses líderes, eles precisam ter dados, informações sobre as pessoas, e quem traz essas ferramentas, né, para que eles possam obter esses dados, é o profissional business partner, que está ali como parceiro dele. E aí que os indicadores entram, né, para auxiliar na tomada de decisão, para nortear as tomadas de decisão relativas às pessoas, consequentemente, né, alinhada aos negócios. Por exemplo, entre os KPIs, né, mais observados pelos líderes, como eu falei anteriormente, está o de produtividade. Que informações que os indicadores de produtividade me dão? Eles me dão informações relacionadas às capacidades dos colaboradores, à lucratividade financeira, né, qualidade, prazos dos serviços oferecidos pela organização. Um outro indicador também que está ligado à produtividade é o de resiliência, que é uma soft skill e que também ela pode ser medida, né? E aí, por meio dos resultados dessa mensuração, é possível o líder avaliar, por exemplo, como está a sua equipe, como que ela reagirá, né, frente às mudanças, frente aos desafios, por exemplo, né? E a partir do momento que ele tem essas informações, que ele tem dados, ele pode pensar, né, planejar ações que são estratégicas, às vezes fazer realocações de profissionais, construir, por exemplo, um processo seletivo que identifique essa resiliência dos candidatos. Então, são vários os indicadores de RH que dão suporte a uma tomada de decisão mais acertada, né? A professora Camila falou aí do absenteísmo. Então, os indicadores de absenteísmo me permitem avaliar e inferir, obviamente, né, o que dentro da organização tem acontecido que tem feito o colaborador não comparecer à empresa, né, já que é um indicador relacionado a presenteísmo. Então, quem auxilia nesse fornecimento de dados e de informações é o profissional business partner, né? E aí, junto, né, o profissional business partner, ele faz esse elo com as lideranças e faz esse elo com a estratégia da organização. Então, sim. Enquanto você ia falando, eu estava pensando aqui, né? Sobre você, indicador para você saber produtividade, avaliar como está o trabalho, como está a lucratividade e tal. E aí, como a gente está falando que esse trabalhador hoje, né, ele vai ser um cliente da empresa, eu acho que está na hora do jogo virar, né? Está na hora da gente criar um indicador que fale o que os trabalhadores pensam desse líder, dessa empresa, dessa estratégia, né? Dessa medida, da forma como eles são tratados, da forma que... Eu acho que a hora que a gente fizer isso, né, nós vamos ter um dinamismo tão grande, vai aumentar tudo,
né? As pessoas, porque eu venho de uma corrente, que é a clínica psicodinâmica do trabalho, né? Que propõe você criar espaços de discussão onde você possa escutar o trabalhador, porque ele entende que naquele momento que você fala, você se esvazia, que você fala, o outro te escuta, vocês se curam, né? Juntos. Então, mas nós estamos falando agora de indicadores, produtividade, lucratividade, nós estamos falando de coisas objetivas, né? Que são mensuradas, né? Então, eu estou achando que muito legal isso, né? E eu acho que está na hora de vocês, enquanto profissionais da área, né, proporem isso, para que o cliente, esse cliente hoje, né, da empresa, avalie a empresa, né, através desses indicadores e os seus gestores, não é? Sim, doutora Carla, é super relevante, né? Esse olhar pela perspectiva do colaborador. E aí nós temos, sim, medidas que possibilitem avaliar o comportamento desses colaboradores e, consequentemente, ouvi-lo, né? Quando a gente traz aí pesquisas de clima organizacional, quando a gente traz aí pesquisas sobre satisfação no trabalho, quanto que esses colaboradores estão satisfeitos com os aspectos organizacionais, desde a liderança, relações, promoções, remunerações, quando a gente traz aí medidas de bem-estar no trabalho, de qualidade de vida no trabalho, é o momento que a organização Mexi aqui na também... cadeira, estou com vontade de falar também. Vou deixar. Não, por favor. É o momento da organização tentar também pensar em estratégias a partir da perspectiva do colaborador. Porque a relação de trabalho, ela precisa ser uma relação ganha-ganha. Precisa ser interessante para os dois lados. A organização, ela precisa ter lucro, ela precisa ter resultado, mas o colaborador também precisa ter os seus resultados, né? Que são vários, né? Então, acredito que quando a gente trata indicadores, é sim numa perspectiva da organização, mas também a gente pode trazer numa perspectiva do colaborador justamente para possibilitar essa escuta, essa possibilidade dele falar das suas dores, daquilo que incomoda, né, daquilo que ele gostaria de melhorar dentro daquele contexto. Às vezes eu percebo, sabe, Catarina, porque como advogada trabalhista há 30 anos, você imagina quantos trabalhadores eu já ouvi, quantos empregadores eu já ouvi. Então, às vezes eu atendo pessoas que trabalharam, por exemplo, 30 anos numa empresa, né? E ele vai ser ouvido só naquela hora da justificativa da dispensa, né? Então, às vezes é só aquela hora que a empresa para ouvi-lo, entende? E aí você imagina que aquela represa que está dentro dele, que está fazendo ele, inclusive, buscar um escritório de advocacia para entrar com o processo, poderia ter sido evitada, né? Se lá atrás tivessem dado voz àquela pessoa para que ele manifestasse aquela dor dele, né? E compreender que manifestar a dor não quer dizer você aceitar e concordar com aquilo que está sendo dito, né? Quer dizer, só você ouvir a dor, né? Ouvir a dor, né? Às vezes nós não estamos preparados para ouvir a dor, mas quando a organização se prepara para isso, né, ela tem um ganho muito grande. E eu estou falando aqui como advogada trabalhista, né? Quantas vezes os próprios juízes de trabalho percebem isso, que o que move a pessoa a entrar com a reclamatória não é nem aquela suposta prejuízo financeiro que ele teve, né? É a forma como alguém olhou, como alguém falou, o que foi feito, o que deixou de ser feito, né? Então, é tempo de lembrar que a humanização, ela é importante e ela gera lucro para a empresa, né? Ela não é simplesmente, vou ser humano, vou ser fraterno, vou ser solidário. É mais do que isso, né? Eu vou fazer com que a minha empresa não tenha um passivo trabalhista alto, por exemplo, né? Isso é uma das situações. Camila, o que pode ser gamificado? Tá, eu vou falar o que pode ser gamificado, mas só puxando um pouquinho dessa reflexão que você trouxe, que eu acho que é bem interessante, é papel do business partner conseguir ouvir o que precisa ser dito por parte do trabalhador, né? Então, assim, essa atuação, como a professora Catarina muito bem disse, ela vai ser sempre num processo de mediação, em que a gente trabalha, sim, os interesses da empresa, mas que a gente está sempre
olhando muito bem para a necessidade desse trabalhador. E o que eu vejo que é muito interessante nessa atuação do business partner é justamente essa abertura para trabalhar de maneira estratégica. Inclusive, um dos módulos que a gente tem aqui, que é o Design Thinking, ele é uma abordagem que trabalha colocando o colaborador no centro de tudo, empatizando, ouvindo, criando soluções de problemas pensando nessa necessidade, né, desse trabalhador. No meu mestrado eu estudo bastante a clínica da atividade, né, estudei aí bastante o movimento operário italiano, que traz muito essa premissa de ouvir o trabalhador, e eu vejo que nós ainda temos que avançar muito nesse sentido. A gente ainda faz uma psicologia muito voltada para a necessidade da empresa, e essa é uma realidade natural, porque é o que a gente vive num sistema que é capitalista, né? Então não teria como ser diferente, mas eu acho que a gente está num processo de despertar importante e o trabalho, ele vem de uma configuração diferente, né? Por exemplo, o fato da gente ter entrado para o modelo home office nesse período de pandemia mudou muitos hábitos da nossa vida. Então, as configurações do trabalho, elas interferem diretamente nos nossos hábitos. E hoje, muitas pessoas privilegiam trabalhar no home office. Hoje, muitas pessoas privilegiam encontrar alguns amigos, né, de maneira online, quando, por exemplo, a gente está com a pandemia avançada como agora. Então, a gente vai criando novos hábitos, inclusive, hoje, por exemplo, a gente mesmo consegue fazer um Pix. Então, todas essas facilidades e hábitos que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia surgem com essas configurações de trabalho. Então, acho que a gente precisa, assim, pensar no trabalho de maneira mais ampla. Vejo que é um desafio do business partner, porque não é algo tão simples, mas é algo muito necessário. As pessoas vêm adoecendo, a gente vem encontrando isso na empresa, né? Nas empresas de modo geral, assim, então acho que faz todo sentido o que você trouxe e a gente precisa pensar disso juntos, né, a gente precisa pensar disso, inclusive na sala de aula, montando projeto para que a gente consiga implementar. O que pode ser gamificado? O que a gente pode gamificar dentro da área de gestão de pessoas ou no negócio como um todo? A gente pode gamificar processos, a gente pode gamificar problemas, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma gamificação para resolver gestão de conflitos. A gente pode gamificar reuniões, a gente pode gamificar indicadores, a gente pode gamificar recrutamento e seleção, onboarding, treinamento e desenvolvimento. Então, a gente consegue gamificar desde projetos até processos, até comunicação interna, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente defina interações semanais com o nosso público interno. E aí, para a gente entender o comportamento desse público. E as pessoas que responderem ganham pontos, né? Se a gente estiver falando de uma comunicação que não tem problema identificar quem está respondendo. Então, a gente consegue gamificar tudo. Inclusive o mapa estratégico. Eu estou encantada com a gamificação. Eu não conhecia, né? Eu trabalhava, mas não sabia, não conhecia dentro da organização do trabalho. E eu estou encantada, porque eu sou adepta, né, a esse tipo. Eu tive uma professora de piano, que é do Lilian Centro de Música aqui de Goiânia, que ela é fantástica. Então, ela nos ensinava de forma muito lúdica, muito dinâmica, né? Por exemplo, você entrava assim na sala de aula, ela mandava todo mundo fechar os olhos e dizer o que tinha atrás da sua parede. Então, o que isso despertava em nós, né? Despertava em nós a atenção. Onde nós andávamos, onde nós estivéssemos, nós tínhamos que estar atentos, nós ficávamos atentos a tudo, porque a tia Lília, a gente chegava lá e falava, o que tem em cima, o que tem embaixo, o que é isso, o que é aquilo. Então, essa forma dinâmica, né, ela despertava em nós o melhor, né? E eu estava lembrando da Catarina falando dos indicadores, né? E fui lembrando aqui como que ela fazia, por exemplo, a gente ganhava pontos, a gente era pontuado em tudo, né? Então, se você assistia um recital, você ganhava pontos. Se você comprasse um disco, ouvisse o disco, você ganhava ponto. Então, todo mundo queria ganhar ponto, todo mundo queria estar no primeiro lugar.
era uma forma lúdica, altamente competitiva, né? Como o mercado hoje ele é altamente competitivo, mas é uma competição que ela se torna humanizada, né? Porque ela desperta em você o melhor. E nós estamos falando aqui de organização do trabalho, né? Nós estamos falando de capitalismo, nós estamos falando de neoliberalismo, e nós estamos falando de uma gestão neoliberal que tem promovido essa competição de forma nefasta, né? Quebrando os vínculos de solidariedade e cooperação no meio ambiente do trabalho, que não é bom, porque isola as pessoas, causa o assédio e causa até o suicídio decorrente do trabalho. Né? Então, sério. Então, nós estamos aqui numa roda de conversa, né, de 4 mulheres que estão estudando e que estão trabalhando essa gestão com pessoas, né, essa gestão humanizada. E eu queria falar, inclusive, agora sobre um tema, né, um título que a gente ouve. Doutora Carla, eu posso só falar uma coisa bem breve, assim, porque acho que vai casar muito com o que você trouxe. A gente tem um exemplo muito claro do que é o uso da gamificação no Big Brother Brasil. Acho que é uma coisa que em algum momento alguém já viu ou ouviu falar. E lá eles utilizam muito a gamificação em toda a mecânica, em toda a dinâmica deles, né? De ponto, de uso de emoção, de desafio. E eu vejo, assim, claramente todos os elementos de gamificação lá. Só que o BBB, ele traz muito essa perspectiva que você está falando, né? Porque ali os jogadores são humanos e muitas vezes essas pessoas estão ali sofrendo, compartilhando vulnerabilidades, mas acho que é um exemplo para a gente entender o mecanismo da gamificação em si, mas que a gente possa usar a gamificação, sim, para potencializar lucro, mas também cuidando de pessoas. E eu vejo que o BBB tem essa lacuna, né? Porque muita gente sai de lá rico, mas completamente, assim, desestruturado emocionalmente. Então, acho que é um ponto aí para a gente pensar como profissionais que pensam em pessoas. Maravilhosa essa frase que você falou, né? Potenciar lucro cuidando de pessoas. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Da gestão estratégica com pessoas, potencializar o lucro. O lucro eu não posso, né? Se eu não tiver lucro, eu não vou ter um negócio. Se eu não tiver negócio, eu não tenho um emprego. Se eu não tiver emprego, eu não tenho um salário, eu não tenho nada, né? Mas cuidando das pessoas, né? Isso é importantíssimo. E o estudo que eu fiz, né, eu entendi o capital humano como sendo o trabalhador dentro de uma organização, mas eu percebi que não é isso, né? Que o capital humano, ele não é o trabalhador, ele é o investimento que se faz, né, na captação, no treinamento, no desenvolvimento daquele trabalhador, ou seja, tudo aquilo que eu utilizo de capital dentro da empresa e que vai para aquele objetivo. É isso mesmo? Eu entendi bem? Acho que é uma pergunta para a Catarina, né? Catarina. Sim, é isso mesmo, né? Tudo que o colaborador tem de habilidades, de capacidades e o investimento que faz nesses aspectos para atingir aí um resultado, né? Atingir um objetivo, é tratado sim como capital humano. Não é o colaborador inserido dentro da organização, mas todas as habilidades, competências, capacidades que esse colaborador possui e que precisarão ser desenvolvidas, então, para se atingir um resultado. Entendi. Esse é o indicador também, né? O capital humano é o indicador, né? Tudo que eu utilizo para poder atingir aquele fim, né? Priscila, é possível afirmar que o conhecimento e aplicação de indicadores de negócio, gamificação e do marketing trazem um diferencial ao profissional de RH operacional do estratégico? Ele diferencia o profissional de RH operacional do estratégico? De que forma? Ouvindo aqui a professora Catarina comentando sobre esse mensurar das competências, ela finaliza apontando que precisa ser desenvolvido. E parece simples a fala dela, mas tem uma importância enorme, porque muitas vezes esse trabalhador ele chega na organização e espera-se que ele tenha todas as competências. Não busca se desenvolver, né? Então, assim, esse é um ponto muito comum aqui para nós. Tanto medir, quanto desenvolver
e entender que esse trabalhador ele é uma pessoa que está em desenvolvimento e que ele tem ali esse potencial, ele tem muitas competências que ele pode entregar e tirar o olhar do que falta, né? Então, só voltando um pouquinho, o Business Partner tem essa perspectiva de mediar justamente isso também. Né? Ele observa que a organização precisa de objetivos, ele consegue medir esses objetivos em indicadores e ele vê quais competências são necessárias para que esses objetivos sejam alcançados. Então, esse trabalhador, ele começa a entender logo na chegada que ele vai ser desenvolvido ali, que ele não chega pronto. Possivelmente não estará pronto, nenhum de nós está pronta, nem estará pronta com todas as competências que nós precisamos entregar no mercado de trabalho atual. Então, muitos profissionais deixam de ser estratégicos nesse primeiro momento. Quando eles recebem um trabalhador, eles fazem uma seleção com um teste que já fazia há 30 anos atrás, esperando que somente aquele resultado, uma pequena entrevista com um viés possível, ali ele consiga alcançar um resultado desse trabalhador. E esperando que esse trabalhador tenha todas as competências para entregar ali, né? Mapeando o cargo, as competências da pessoa, equiparando e achando que é simples assim o processo. E muitas vezes não é, né? Pelo contrário. Então, esse olhar de desenvolver, ele, de fato, vai diferenciar esse profissional da gestão de pessoas desse olhar operacional para estratégico. Esse operacional, doutora Carla, ele vai fazer essa seleção com instrumentos muitas vezes não validados, ele vai procurar o menor custo possível, ele não tem essa preocupação com esse profissional que chega ali, de olhar e ver essa perspectiva positiva, de dar um feedback ali de imediato para esse trabalhador, inclusive aquele que não é selecionado, respeitando aquele que esteve ali na organização, que vem muitas vezes com um poder aquisitivo baixo, que está à procura de um emprego por tempo considerável, muitas vezes ele tem só o dinheiro para fazer aquele transporte, nem para lanchar. Então, esse profissional, ele ouve as pessoas, ele conhece de negócio, ele conhece de finanças, ele conhece de tecnologia, mas ele não deixa de ouvir as pessoas ali. Então, todos esses conhecimentos, eles corroboram para esse profissional que ouve, né? Então, ele vai ouvir, ele vai perceber, ele vai ter essa sensibilidade, ele vai identificar as competências que precisam, as que ele não tem, e se ele já identifica que não tem, ele já dá um feedback ali muito respeitoso para esse profissional, né? Eu sei porque nós três fazemos isso na gestão de pessoas por anos, né? Nós nos acompanhamos e sempre fizemos assim, né, com os profissionais, sempre tivemos esse olhar respeitoso, e essa devolutiva para eles, e encontramos esses profissionais lá na frente, em outro momento, desenvolvidos, eles nos contrataram. Então, se eu posso trazer um exemplo prático, é esse. Quantas vezes não encontrei profissionais na minha carreira que naquele momento ele não tinha competência, mas ele não tinha competência para aquela empresa, para aquela função. Ele não era o errado da história, né? Ele era um profissional de desenvolvimento. E eu precisava perceber o que eu precisaria desenvolver naquela pessoa. E será que os meus programas eram suficientes para isso? Será que eu tinha estratégias de gamificação que eu poderia utilizar ali naquele momento para atrair, de repente, um profissional da área de tecnologia, né? Quantas vezes a gente seleciona esses profissionais e é um mega desafio. Então, será que eu tenho essas estratégias? Será que eu estou usando os meus indicadores de forma correta ali na minha análise, né? Da seleção, da entrada das pessoas? Então, o business partner, esse profissional que é mais estratégico, ele tem esse olhar dessa gestão, que tem essa jornada toda permeada ali por indicadores, né, por estratégias de desenvolvimento. As estratégias de desenvolvimento, elas são muito importantes dentro da organização, né? Desenvolver as competências, desenvolver os relacionamentos, desenvolver a comunicação continuamente, elas são muito importantes. E o desligamento, ele é a última etapa, que a gente não almeja alcançar com esse trabalhador. Mas se nós fizermos a nossa tarefa de casa bem feita, grande parte delas, lógico que tem profissionais que vão se desligar, vão se movimentar para outra carreira, pensando na iniciativa privada, né? Vão fazer outras buscas, mas vão fazer outras buscas encerrando aquele ciclo em paz, né? Não sendo movimentados para a justiça porque não foram ouvidos, ou porque não foram assistidos, ou porque não foram desenvolvidos, né? Porque deixaram ali grande parte do seu tempo e não foram ali respeitados e assistidos. Então, é um alinhamento de todos os conhecimentos de gestão, de negócios, de finanças, de pessoas, da psicologia organizacional, que nós todas aqui amamos muito, que estrutura, né, esse olhar para o comportamento humano dentro das organizações e traz
escalas, entrevistas qualitativas, né, traz análises multinível que ajudam muito no diagnóstico. Então, as organizações precisam abrir o espaço, na verdade, para receber o diagnóstico e ter coragem de entender o que está acontecendo dentro delas e de promover a intervenção, né? Então, acho que falta também muita coragem de quem está na gestão, alta gestão, média gestão, de fazer um trabalho e perceber os seus resultados, porque mapear o resultado do outro é muito fácil, mas e mapear o seu resultado, implantar a sua melhoria, né? Nós fazemos parte do processo. Né? Essa é a parte difícil. Dentro disso que você está falando, desculpa a liberdade de fazer um comentário, por favor. Mas é porque eu fiquei lembrando muito da Brené Brown, né? E eu acho ela incrível porque ela estuda sobre vulnerabilidade e ela fala, né, que ter coragem é ter coragem para olhar a nossa vulnerabilidade. E dentro desse processo de desenvolvimento, ela traz uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é preciso ter coragem e consideração quando a gente está falando de desenvolvimento de pessoas. E a gente tem coragem e consideração quando a gente entende, por exemplo, que uma pessoa ela vai ser sênior numa atividade, mas em outra, de repente, ela assume uma atividade nova e naquela atividade ela volta a ser júnior. E eu vou ter que delegar com detalhe, eu vou ter que monitorar com paciência, e eu vou ter que trazer novos estímulos, né? Então, acho que isso que a professora Priscila falou é muito interessante e importante para a gente ter esse olhar atento, porque a gente vive uma cultura do imediatismo, e sem perceber a gente já está cobrando que as pessoas façam entregas milagrosas que não vão acontecer. Né? E a gente tem que lembrar empresas e líderes o tempo todo disso, claro, trazendo estratégias, desenvolvendo, mas não idealizando também uma performance como se fosse do dia para a noite. Professora Catarina, quem é o business partner? Bom, o business partner, ele é esse profissional generalista, né? Como a professora Priscila falou, que precisa ter conhecimentos multidisciplinares e que vai atender tanto o RH, quanto as lideranças, quanto o negócio. Né? Esse é o profissional. Ele é um parceiro de negócios. Ele é um parceiro de negócios, exatamente. Eu devo dizer que eu não conhecia essa figura do business partner, né? Me desculpem a ignorância, mas a gente está sendo sincero. Como que ele se apresenta no mercado? Como que tudo acontece? Me diz, para quem não conhece. Sim, geralmente são profissionais que têm aí conhecimentos generalistas de gestão de pessoas, né? E de elementos organizacionais e não só de gestão de pessoas, mas que tem conhecimentos do negócio. E quando ele se torna um parceiro das lideranças, das áreas, ele atua aí de uma maneira mais especializada. Né? Então, é como se eu trouxesse de uma maneira bem simplista, eu não sei se o exemplo vai ficar muito legal, eu trazer todos os subsistemas de RH direcionados ou personalizados, né, para uma área específica, para um departamento específico, para uma gestão específica. Ele não ele é contratado como empregado da empresa ou ele é só um parceiro, um terceiro que caminha junto com a liderança, com a gestão, com a diretoria? Quem é ele? Ele é um empregado da empresa, né? Ele pode ser, sim, um consultor externo, atuando como business partner dentro da organização, mas hoje as organizações, elas têm, sim, contratado aí com vínculos seletistas profissionais business partner. Já são gestores de pessoas, né? E que são os atuais gestores de pessoas mais efetivos. Os atuais gestores de pessoas ou especialistas em gestão de pessoas, né? E quais as competências que ele precisa desenvolver? Que espera-se de um business partner? Espera-se que ele tenha um entendimento do negócio, entenda sobre cultura organizacional. Espera-se que ele seja um agente de mudança dentro das organizações.
espera também que ele tenha condições de desenvolver as pessoas que ali estão envolvidas, espera-se que ele tenha habilidades, né, com a tecnologia, que utilize as tecnologias a seu favor, e eu acredito que seja um exímio comunicador, né, para comunicar aí as estratégias da organização, tanto para gestores quanto para colaboradores. Ele é um mega profissional, né? Ele é um mega profissional. Dentro de matérias específicas, ele precisa saber de quê? Negócios, né? Então, ele tem que... Negócios, finanças... Economia, finança... Direito trabalhista, que bem a doutora conhece. Uhum. Ele precisa entender sobre estratégias de aprendizagem, né? Ele precisa entender de economia, de educação, de administração. Realmente um profissional que se exige aí muitos conhecimentos. Secretário, advogado, pedagogo. Exatamente. É um profissional polivalente. Engenheiro do trabalho. Exatamente. Todas essas áreas, né? Fantástico, né? É o mercado. E aí eu acho que é legal só puxar um gancho que, trazendo um pouquinho das habilidades, né, para o business partner, é fundamental essa capacidade de inovação. Uma das características da capacidade de inovar é conseguir associar. Então, veja bem, eu preciso conhecer de vários assuntos com profundidade e eu preciso conseguir conectar um assunto com outro, a gente definir estratégia para eu conseguir contribuir, por exemplo, que o meu gestor alavanque um resultado, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente falou no início da live. Tá tudo interconectado. A gamificação, ela vai desdobrar no indicador, ela vai desdobrar numa comunicação interna e num endomarketing. E para eu conseguir fazer isso como business partner, eu tenho que ter essa capacidade de associação, de inovação, além do conhecimento. Sim. Camila, qual a relação, você já falou praticamente, né? A relação entre gamificação, endomarketing e indicadores de negócio. Eles se entrelaçam, né? Porque um dá resposta para o outro e forma essa roda, né? Essa roda de conversa, vamos dizer, eles conversam entre si, né? Bom, nós temos aí mais praticamente 18 minutos, né? Para dentro do nosso tema, do nosso tempo da roda de conversa. Eu queria fazer uma pergunta, e ela pode ser respondida por qualquer uma de vocês, né? Como que, vamos dizer, esse profissional de business partner, né? Como que você... O que você falaria para ele buscar, vamos dizer, em termos de conhecimento, para melhor estratégia dentro de uma organização? Que tipo de conhecimento, além do MBA, que ele pode fazer, né, na FAC Unicampus, que com certeza os alunos estão aqui buscando esse conhecimento, né, buscar essa competência, mas o que mais, né, dentro do mercado, a leitura que vocês fazem do mercado, a experiência que vocês têm dentro das organizações, fazendo essa análise, né, de como estão, tendo esses resultados em mãos, o que vocês diriam se pudessem dizer para um business partner, né? Olha, investe nisso, é isso que vai te dar o retorno que você está querendo. Vamos falar. Primeiro eu falaria da nossa pós, né? Porque ela foi bastante bem elaborada, os temas estão correlacionados e são aplicáveis, né? Então, o profissional ele não tem só acesso à teoria, mas ele tem a teoria, ele entende como aplicar, isso porque os nossos alunos falam isso, eles conversam conosco e eles falam, professora Priscila, eu fiz aquele programa e está dando certo, me ajuda aqui, eu vou marcar a reunião com a alta gestão semana que vem, então nós vamos conversando.
E eles vêm contando também dos outros módulos, né, o quanto eles estão aplicando nas organizações. Eu acho que é um grande ganho do MBA, essa teoria aliada à prática, que de fato eles conseguem aplicar. E nós falamos sempre, né, a questão, eu sempre digo, acho que a professora Catarina não sabe, nem a professora Camila, mas eu sempre digo nas salas de aula, faça um curso sobre indicadores, né? Então, você não tem como começar a ser mais estratégico se você não souber medir o seu trabalho, né? Se você não entender o que está acontecendo na organização. Eu não consigo conceber essa possibilidade. E aí eu falo também da tecnologia, e a tecnologia que nos absorve, nessa gestão exponencial, como que nós não aprendemos sobre tecnologia hoje, como nós não usamos a tecnologia, né? Então, são dois que são, assim, elementares, além de conhecer o comportamento humano, porque nós recebemos profissionais de várias áreas, né? Nós temos não só profissionais da psicologia, que tem a base de conhecimento da psicologia do comportamento humano, mas profissionais das áreas de ciências humanas, que estão na gestão, né, de pessoas, desenvolveram suas carreiras nesse formato. Então, nós falamos também do comportamento humano, porque eu vou liderar pessoas, eu preciso conhecer o meu comportamento humano e o das pessoas que estão comigo, entender como ele vai se expressar na organização, de forma saudável para a organização e para esse trabalhador. Então, eu penso que essas áreas, não sei se as professoras Camila e Catarina concordam, são fundamentais. Agora, tem outras, né? Eu continuo estudando, por exemplo, finanças, tentando aprender, né? A professora Catarina, que é expert, e tantas outras áreas, né, que são desafios, mas nós percebemos no nosso desenvolvimento profissional aquilo que nos falta nos negócios, na área de negócios. E desenvolvemos um plano de desenvolvimento individual para nós, né, enquanto professores também. E vamos perpassando esse caminho e construindo, fazendo esses cursos, seja de curta extensão, né, seja de formações, seja o MBA, que é mais completo. Mas é um caminho contínuo, né, doutora Carla, de muito estudo. A senhora também é super estudiosa, sabe? Quanto mais nós sabemos, mais nós temos a sensação que ainda falta, né? Dá para falar, está muito dinâmico, né, professora Priscila? Muito dinâmico. O mundo está num dinamismo, assim, acho que como nunca esteve igual, né? Eu nunca esqueço de uma viagem que eu fiz para a Europa há uns 15 anos atrás. E tinha uma senhora bem idosa junto comigo, e ela dizia assim, minha filha, antes a gente andava de carroça, então o seu pensamento ia na velocidade de uma carroça, né? Hoje os carros são velozes, então o seu pensamento vai na velocidade, né? Então, isso é uma transformação muito grande. Mas falando de transformação, professora Catarina, acho que foi a senhora que trouxe um tópico do Business Partner sobre a comunicação, não foi? Que ele deve ser alguém que soubesse comunicar. Eu não sei se vocês têm observado, mas eu tenho observado isso no meu dia a dia. Principalmente pessoas vigilantes, pessoas que estão ali para guardar e vigiar. Eles estão usando uma comunicação violenta. Assim, o que eu estou percebendo? A pandemia está mexendo com todo mundo. Né? Então, eu estou percebendo, principalmente nesses profissionais, né, de segurança, de vigilância, de lugares, até mesmo uma igreja, disso, daquilo, a necessidade de se impor, né, a uma imposição, até para um lugar. Hoje, por exemplo, eu fui buscar um medicamento de alto custo, num lugar aqui em Goiânia, né? E aí, eu precisava entrar numa sala, e eu percebi que essa sala estava atrás de um corredor. Então, eu podia entrar pela esquerda, eu logo acharia a sala. Mas o guarda estava ali, e ele falou, não, você tem que dar a volta. Então, ele me fez dar a volta. Eu dei a volta, eu fui obediente, né? Eu dei a volta, 2 voltas para chegar naquele lugar que ele estava do lado, e ele não me deixou entrar pelo lado mais curto, né? E ele ficou vigiando. Quando eu saí, eu falei, agora eu pego ele, agora eu vou pelo lugar mais rápido, né? E ele falou assim, onde você vai? Eu falei, eu vou embora. Ele falou, não é por aí, é por aqui. Aí ele ficou esperando a minha reação, sabe? Tipo, eu cutuquei ela, eu quero ver ela reagir, eu quero ver ela brigar, né? Ele falou, você entendeu? Eu falei, eu entendi. Fui embora, né? Mas eu fiquei percebendo assim, eu fiquei imaginando uma pessoa que não estivesse preparada para aquele tipo de abordagem, né? Como poderia ter uma reação mais agressiva, e isso poderia gerar até num problema sério ali em público, né? Então,
eu me lembrei da comunicação não violenta, né? Qual é o perfil do business partner com relação a essa comunicação? Sem dúvidas, o profissional business partner, ele deveria, né? Praticar uma comunicação não violenta, que consiste aí numa comunicação que ela é eficaz, mas que tem empatia, né? No sentido de se colocar no lugar do outro. Então, se colocar no lugar do outro no que diz respeito às pessoas, aos trabalhadores, às lideranças. Então, quando a gente traz a comunicação como uma competência, é justamente que ele consiga comunicar de uma maneira que seja clara, uma maneira que seja objetiva, e generosa, né? Que aí, trazendo as bases mesmo da comunicação não violenta, que é você se posicionar, que é diferente de se impor, né? Falar aquilo que você pensa, e lembrando que aquilo que você pensa não é uma verdade absoluta, né? E entender que você precisa se colocar no lugar do outro, ser generoso, que seja uma comunicação que tenha intencionalidade, né? E que tenha, sobretudo, cuidado. Entendi. Professora Catarina, o business partner, na hierarquia da empresa, onde ele está? Ele, pensando aí nos níveis hierárquicos, né? Quando a gente pensa lá nos níveis operacionais, táticos e estratégicos, pensando nessa hierarquia, o business partner, ele está no nível tático, mas fazendo uma interface entre o nível estratégico, né? Fazendo uma mediação entre o nível estratégico e o nível operacional. Operacional. Eu não sei qual das três podem responder essa pergunta. A pergunta foi dirigida pela Cíntia. Uma empresa com várias pessoas com problemas psicológicos e desistência do trabalho, isso pode ser uma má gestão? São 3 psicólogas, né? Podem responder, fiquem à vontade, por favor. Qual a leitura que Acho que a Priscila vai falar e depois eu complemento. Priscila, o que você acha? Pode sim, pode ser. Várias possibilidades nós temos ali de problemas psicológicos, né? Nós observamos a organização a partir de um olhar mais sistêmico. Então, analisamos o indivíduo, as relações e a organização. Aí, de novo, eu vou voltar na questão do diagnóstico. Pode ser, a pessoa pode estar adoecida por fatores pessoais, por fatores contextuais, nós estamos, né, ainda numa pandemia, então nós temos aí vários fatores econômicos, políticos, né, de vigilância sanitária, que nos impactam, e se eu já tenho um quadro anterior, né, de um possível sofrimento, adoecimento, esse quadro, ele vem ser exacerbado, né, ele vem a ser ali mais, como eu posso dizer, a pessoa fica mais impactada, ela tem um comprometimento psicológico maior, e pode ser também decorrência da organização, das relações, né, desse nível meso, da relação com o líder. Pode ser uma relação líder-liderado, e pode ser uma relação também com a organização, não com o líder imediato, com questões de setores, com outros líderes, com os processos que não são claros, com uma injustiça no trabalho, na divisão das tarefas, por pausas que muitas vezes não são respondidas, respeitadas, né? Por que eu falo isso? Nessa semana mesmo, ouvindo alguns alunos, estavam compartilhando a dificuldade deles que estão na gestão. Anteriormente à pandemia, eles tinham, por exemplo, quadros com equipes de 40 pessoas fazendo determinadas funções. E no decorrer da pandemia, essas pessoas foram desligadas, né? Esses empregadores não mantiveram por N razões. E então ficaram com 8 pessoas, numa equipe que era de 40. Essas 8 pessoas continuaram respondendo por esse trabalho durante todo esse período que nós estamos. O que começou a acontecer? Adoecimentos, afastamentos, porque essas pessoas estão por um tempo prolongado fazendo um trabalho que era de 40 pessoas. Né? Então, processos do trabalho, ausência de pausas, uma demanda que é extenuante para o indivíduo, né? Física e mental. Então, eu tenho que fazer, de fato, uma investigação, né? Não posso dizer que é só uma má gestão dessa pessoa imediata. Pode ser, sim, nós temos que considerar todas as variáveis. E quando nós fazemos essa investigação, esse diagnóstico,
nós levantamos, né, todas as variáveis possíveis para fazer uma análise. Você falou, né, doutora Priscila, por exemplo, 40, 8 fazem o trabalho de 40. Nós temos aí possivelmente um quadro de burnout desses 8 que né? Sim. Inclusive do gestor, doutora Carla, que estava falando. A angústia de ver a equipe adoecendo e tendo que afastar. Mas em que momento nós podemos esclarecer que isso pode ser, sim, uma má gestão? Porque competia ao gestor não ter permitido que esse quadro acontecesse. Né? Estava nas mãos dele, dentro de indicadores, de percepção de realidade, né? De ter conhecimento do serviço que ia ser feito, e que se era feito por 40, não era porque a empresa queria fazer graça e contratar 40 pessoas diferentes, é porque era necessário 40 pessoas. Agora, permitir que uma soberba dessa de trabalho, né, recair sobre o ombro de 8, quando era 40, é muita falta de perspectiva, né, e de ação, né, e de proatividade também, eu acredito, né, sem condenar nem julgar ninguém, mas colocando, porque assim, esses 40 ou esses 8 não podiam ter feito o que só ele podia fazer. Ele é gestor, né? Então, está aí uma das competências do gestor, né? É perceber isso, né? Por exemplo, nós temos um gestor aqui no escritório. O que ele fez no retorno, nessa quarta onda, né? Primeira coisa que ele fez foi questionar quem teve alguém na família com quadro de Covid, isso, aquilo. Não venha para o escritório, né? Não venha, porque você pode estar contaminado e pode estar passando para os outros, né? Então, essa percepção que acontece antes, né, do problema acontecer. Esse é uma das suas funções enquanto gestor, né? Assessora Camila, poderia dar sua opinião e nós já vamos estar fechando, por favor? Primeiro, eu quero agradecer aos alunos dessa turma maravilhosa da turma 3, que está aqui comentando e participando com a gente, né? Michele, Rosimeire, Rita, William, Eslander, enfim, né? De todas as turmas aqui, nós temos alunos de todas as turmas. É muito bom esse reencontro virtual. E, assim, a gente volta ao ponto que nós falamos dos indicadores, né, doutora Carla? Porque, veja bem, o adoecimento, ele é multifatorial. E para a gente fazer o nexo causal, a gente precisa de um diagnóstico e a gente precisa de indicador. Por exemplo, quanto business partners hoje medem os níveis de estresse da equipe? A gente quase não vê isso dentro dos negócios. Para a gente começar a ter uma atuação preventiva, a gente precisa começar a medir saúde, como as pessoas estão se sentindo, quando elas estão se sentindo sobrecarregadas. Então, a gente volta aos indicadores, né? E não tem como a gente prevenir adoecimentos se a gente não tem ações que conseguem detectar isso a tempo. E no caso da liderança, por exemplo, acho que a gente tem ainda vários outros fatores, né? A organização e o business partner precisa estar muito atento aos casos de assédio moral, aos casos de adoecimento do próprio líder, né? Quando a gente fala de burnout, por exemplo, uma das características é a despersonalização, que a gente deixa de conseguir ter a empatia para o outro. E aí a gente tem que estar com um olhar cuidadoso para isso, assim, também, né? Acho que é isso. Sim, com certeza. Você falou tudo. Catarina, sua vez de despedir. Bom, eu vou me despedir respondendo uma pergunta. Eu vou ler aqui no celular, gente, porque eu não estou vendo aqui no chat. Mas a Domingas, né, perguntou se a rotatividade de funcionários numa empresa de grande porte também seria problema de gestão. Eu acho que entra nessas discussões que nós tivemos agora, né? Eu não posso atrelar uma questão de rotatividade à má gestão, porque é um fator porque é um indicador, né, multifatorial. Eu posso ter má gestão, mas eu também posso ter problemas relacionados ao clima, eu também posso ter a desmotivação dos colaboradores, eu também posso ter insatisfação com as remunerações, eu também posso ter problemas de relacionamento, né? Problemas com as lideranças. Então, não dá para afirmar sem antes fazer um diagnóstico. E eu acho que todas ressaltaram aqui muito bem, né? É importante se fazer um diagnóstico
antes de qualquer ação, antes de qualquer implementação de políticas, antes de pensar em qualquer estratégias, porque, sim, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, né, e ele me dá informações, ele me dá dados sobre as pessoas, sobre a organização, eu consigo aí, então, pensar de uma maneira mais efetiva, de estratégias mais efetivas para tratar essas questões dentro da organização. Então, a gente não pode determinar um único fator para rotatividade, assim como para absenteísmo, assim como para estresse, enfim, tantos outras questões que a gente tem dentro das organizações. Dar um oi rápido aí para a galera da turma 1, 2 e 3 está aqui conosco. Esse final de semana estarei com a turma 2, falando sobre indicadores, vamos aprender um pouquinho de matemática, passar o final de semana aí estudando um pouco de estatística, né? Me aguardem, espero todos vocês. Um abraço para as outras turmas, para todos que estão nos acompanhando. Venham fazer o curso conosco, né? Tem profissionais competentíssimos, né? Com a expertise teórica, com a expertise prática, para contribuir aí para o desenvolvimento de vocês e que vocês tenham uma atuação como business partner de maneira efetiva. Obrigada, professora Catarina. Eu acho que a gente está falando, no fundo, né, de um compliance trabalhista, um compliance em saúde mental no trabalho, que é bem esse trabalho que a gente tem oferecido, né? É o diagnóstico, né? O mapa de risco, o diagnóstico, conhecer a realidade, tentar entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, para depois propor as intervenções, né? Sem achar culpado, sem condenar nem julgar ninguém, né? Mas é uma rede, é um sistema, né? Todo mundo está adoecido, todo mundo está com problemas, então, mas alguns problemas podem ser solucionados de forma mais específica, né? Então, é hora de sermos técnicos, realmente, né? Professora Priscila, sua vez de despedir dessas turmas lindas. Quero agradecer os alunos que nos acompanham, lembrar que nós estamos caminhando para a 4ª turma desse MBA, as inscrições estão abertas e aqueles que fizerem agora, eu soube que eles ganham 50% de desconto, achei ótimo. Então, vamos nos capacitar, vamos aprender, nos tornar líderes melhores, né, para nós e para as pessoas que trabalham conosco. Eu quero agradecer muito o convite, é um privilégio fazer parte dessa equipe. Um corpo docente muito qualificado, queridos colegas, são super parceiros, não tem competição entre nós, ao contrário, nós vibramos quando um tem uma conquista, ficamos felizes, nos acompanhamos, nos ajudamos, nos apoiamos, né? Então, agradeço, doutora Carla, por nos mediar, sempre muito gentil, professora Camila, professora Catarina, grandes parceiras de estudo e de trabalho, professor Rafael também que nos acompanha, um beijo carinhoso para todos os alunos. Muito obrigada a todos, né? Em especial essas 3 meninas lindas, né? Professoras competentes, responsáveis, ao professor Rafael Mendes, que é o coordenador do MBA em RH de Business Partner, né? Da FAC Unicampus, que nos convidou e nos concedeu essa honra, né? De estarmos aqui mediando esse momento. Eu particularmente me senti muito feliz de estar junto com vocês e eu acho que todos puderam perceber essa nossa alegria, né, de compartilhar o conhecimento, né, e de alguma forma tentar compreender e auxiliar na construção dessa gestão com pessoas. Agradecemos a todos, em especial ao Alessandro que nos acompanhou nessa transmissão dessa live, né? E que possamos estar aqui juntos para mais uma live, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.